sendo hoje um sistema todo, deixa eu dizer, anticrístico, e por isso anticristão, que está verdadeiramente contra nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso contra os cristãos, e por isso contra a Igreja Católica. E preciso acrescentar, como justamente Cristo veio do judaísmo, e daí veio o cristianismo, eles também estão contra o judaísmo, estão. Eles não aceitam o que eles chamam de religião judaico-cristã, não aceitam. E eles estão pegando a humanidade, os governos, assim, e trazendo numa boa, pegando a nós todos pelo nariz, assim, e com o dedinho vem puxando a gente. E infelizmente, muitíssimos meios de comunicação, revistas, jornais, conferências, vídeos, estão a serviço disso. E essas ideias vão pegando cada vez mais. Os meios de comunicação, revistas, jornais, conferências, vídeos, estão a serviço disso. E essas ideias vão pegando cada vez mais, influenciando cada vez mais, e o pior, transtornando tudo diante dos nossos olhos. Meus irmãos, está acontecendo aquilo que está no Salmo 2, que diz: por que tumultuam as nações? Você viu o Salmo 64, que nós estávamos rezando? O tumultuar das nações pagãs. E aqui diz: por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Gente, quando esse salmo foi composto lá no Antigo Testamento, ainda eles nem imaginavam o nosso Senhor Jesus Cristo, esperavam o Messias. Esse salmo é messiânico, esse salmo é profético. Mas somente que esse salmo vai muito mais além. Esse salmo é para os nossos tempos. Esse salmo é profético mesmo. Dos tempos que nós estamos vivendo, dos tempos que nos estão levando para a grande tribulação. Eu repito ainda, desde o comecinho do Salmo 2, por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo, conspirar contra Deus e conspirar contra o seu Filho. Quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. É isso que estão fazendo, e querendo fazer cada vez mais, colocando para longe o cristianismo, colocando para longe o evangelho, colocando para longe a igreja, pior ainda, a moral da igreja, as normas da igreja, colocando para longe as leis de Deus. É realmente uma revolta, na verdade. Quem colocou essa revolta é o próprio Satanás. Não pense que sejam apenas homens. Claro, são homens que estão fazendo, mas não são eles apenas, não. No fundo, eles pensam que são os grandes das nações, os grandes do parlamento europeu, os grandes da ONU, os grandes dessas várias instituições internacionais. Pensam que são eles que estão fazendo, mas no fundo, eles também são marionetes. Você sabe o que é marionete, né? Fantoches, que tem todos aqueles fios movendo cabeça, boca, olho dele. No fundo, esses homens que pensam ser os grandes, e claro, Satanás os enche de poder, de autossuficiência, de orgulho, de vaidade. Eles pensam ser os tais, mas estão sendo manipulados para fazer isso. Essa revolta não é simplesmente deles. Quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Deus me levasse a falar com clareza dessas coisas. Mas quando eu vi a Luzia trazendo esses trechos e rezando daquele jeito, e principalmente depois, no final da oração, dizendo a nós que não tivéssemos medo de pertencer a esse pequeno resto. Vem cá, Luzia, diga a você mesmo, exponha a você mesmo mais uma vez aquilo que foi exposto, porque é preciso dizer isso na palestra, né? E não apenas na oração. Diga aquilo que o Senhor inspirou você.
Então, uma das últimas imagens foi de laços invisíveis, como de teia de aranha, sobre cada um de nós. E nós, acostumados a uma vida leviana, posso chamar assim, com costumes e atitudes pagãs, sem percebermos, devido à mentalidade do mundo que dita e esfrega no nosso rosto a todo momento e a toda hora pelos nossos sentidos. E a frase que me vinha e que me vem agora para dizer a cada um de nós, no nosso rosto a todo momento e a toda hora pelos nossos sentidos. E a frase que me vinha e que me vem agora para dizer a cada um de nós é esta: que nós não tenhamos medo de fazermos parte do pequeno resto. E é isso, amém, é isso, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Não tenha medo de ser desse pequeno resto que marcha contra a correnteza. E nós cristãos, nós católicos, temos que ter olhos abertos para isso que já está acontecendo. Gente, nós temos que ter olhos abertos para a realidade. Nós não podemos continuar na ignorância, no desconhecimento. Temos que abrir os olhos para a realidade. Na verdade, comumente contra Deus e contra o seu Cristo. Isso tudo vai acontecer, mas o Senhor se ri deles. O Senhor o proclama aqui, foi Ele quem o constituiu, seu Rei, seu Messias, seu Cristo. Ele é o seu Filho. Foi Ele que o mandou, e Ele vai reinar e Ele vai imperar, apesar da revolta das nações, apesar de toda a conspiração dos reis, das autoridades, dos grandes da terra. Mas que nós passaremos por isso, nós passaremos. Deixa eu ser ainda mais concreto com você. Michel Choyan, um padre belga, professor na Universidade de Louvain, foi encarregado pela Santa Sé, portanto pela Igreja, para ir estudar na ONU e nas outras instituições, nas outras instituições internacionais, toda essa situação, porque a Igreja estava vendo uma verdadeira revolta contra os ensinamentos da Igreja, um verdadeiro lapidar por baixo, destruir por baixo, sorrateiramente, covardemente, traiçoeiramente, as bases da sociedade, as bases também da igreja, indo diretamente à família. A igreja percebeu isso, que o que estava se fazendo contra a família não era uma coisinha qualquer, apenas contra a família e tal, família já era. Não, a igreja percebeu que era algo muito mais importante, algo tramado. Que aquilo que havia de legislação de aborto, aquilo que havia de até incentivar o homossexualismo e a união de homossexuais e chamar isso de casamento, tudo isso não eram apenas coisas que estavam acontecendo. Não, a igreja percebeu que tudo isso era tramado, era conspirado. Havia princípios, havia pessoas se unindo para fazer isso. E depois espalhadas nos vários pontos da terra para deflagrar tudo isso. A igreja não está de olhos fechados para a realidade. Então, o que fez a Santa Sé? Mandou que o padre Michel Choyan fosse para estudar. E ele era muito abalizado, muito preparado para fazer isso. Ele foi, ele estudou, ele pesquisou. Ele não fez uma coisa assim apressada, não. Ele foi a fundo, ele pesquisou, ele foi aquilo que já tinha sido escrito, ele foi a pessoas, participou de conferências, ele estava lá por dentro. E hoje, gente, depois de tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele descobriu, de toda essa trama, de toda essa conspiração, ele tem ido pelo mundo inteiro, pondo a boca no trombone para dizer as coisas que estão acontecendo aí, às escondidas, numa verdadeira traição, numa verdadeira conspiração. O que aconteceu naquela conspiração de Tiradentes não é nada com relação, comparando com a conspiração que está acontecendo no mundo.
contra a igreja, contra Deus, contra Cristo e contra a nossa própria sociedade, contra as nações, porque na verdade eles querem tirar o poder das nações para fazer um governo único. Mas deixa eu explicar para você. Ele percebeu que a linguagem e os princípios todos eram esses. O homem, a criatura humana, dizem eles, foi até agora o centro das leis e o centro do direito. Foi sempre assim. Desde o direito romano, o homem, a criatura humana, é o centro do direito. E claro, o direito existe por causa dos homens. Mas eles disseram, não, isso já é uma coisa ultrapassada. O homem, a criatura humana, é uma criatura como as outras, passando pela terra, que vem, que nasce, que passa um tempo na terra, que depois morre e volta para a terra de onde ele veio. Na verdade, o importante não é o homem, o importante é a terra, dizem eles, de onde o homem vem, e depois para onde o homem volta. Já percebeu? O importante é a terra, o centro do direito e o centro de tudo é a terra, Gaia, dizem eles. Você sabe de toda aquela outra trama da divinização da terra, da divinização de Gaia, que até tem um nome, Gaia, porque na verdade para eles terra é uma coisa divinizada, é a divindade Gaia, que para eles, para esse sistema que pegou nas instituições humanas, ela é que tem todo o direito. Para eles a terra é uma divindade. Portanto, também, todas essas coisas que nós fomos tolos da ecologia, não era somente ecologia, eles não estavam interessados nas árvores, no ar, nos mares, não. Inclusive essas grandes nações foram as que mais depredaram, e hoje querem pegar a Amazônia, querem pegar as nossas águas. Eles não estavam interessados nisso, na verdade, na saúde da terra.